Não Nossa, eu ia tem te coragem. perguntar isso, Frank, porque eu estudei um pouco sobre a hierarquia do PCC, algumas coisas sobre o PCC, e durante os meus estudos eu vi muitas pessoas falando na internet abertamente que o Marcola foi um dos maiores informantes da polícia falando sobre o PCC, falando sobre algumas questões, e você então confirma isso? Aconteceu mesmo? Não, ele foi e é, né? Quando o, o Geleão acusou a mulher do Marcola, o que aconteceu com o Geleão? O Birosca, mesma coisa. Todo mundo que chegou perto de provar isso foi embora. Agora o Tiriça, em cima do áudio, se posicionou em cima de querer decretar o Marcola. O que aconteceu com os caras? Foi decretado. Só que ninguém fala isso. Tipo, tem medo de falar mal de um narcotraficante, de uma liderança do PCC, mas gosta de demonizar a polícia. Então, por isso que eu coloquei eles aqui. Para Tô... mostrar para O Frank, as fala pra mim, pessoas e para como os que tá a jovens que hierarquia hoje do PCC? Como que tá hoje? Você sabe me dizer? A hierarquia? Quem tá no topo hoje? não existe isso. Não tem Quem isso? falar que existe um número um do PCC é mentiroso, no Ah, mínimo. Porque se você pegar o estatuto mesmo do PCC, você vai ver. Quando o Geleão e o Cezinho, os caras fundou lá, eles eram o topo. Quando o Marcola, junto com os que estavam lá, o Julinho Carambola, entre outros, Zé Bulu, Bilica, os caras tomou deles, o combinado, a ideia trocada, foi existir uma sintonia. Então é uma sintonia onde todos os integrantes, né, têm o mesmo posicionamento, o mesmo poder, a mesma palavra, tudo. Entende? Então é uma sintonia final, não é um número um. Essa história de número um é uma invenção deles para querer dizer que conseguiram prender o número um da maior facção criminosa da América Latina. Aí a pergunta que fica, se eles prenderam o número um e mantêm ele num presídio federal e ele é o número um, por que a facção, no longo dos 24 anos de prisão dele, só aumentou? Quadriplicou o número de integrantes e de atuações em vários países. Entende? Então não existe. A hierarquia do PCC é simples, é sintonia final, que é os irmãos da sintonia final, restrita, resumo. Resumo geral, aí vai para geral. E as outras sintonia. Só que quando se fala sintonia, quem não conhece o PCC pensa que sintonia é os topão. Oh, sintonia é usado por um termo de que o cara que fecha na sintonia, ele não é necessariamente obrigatório a ir numa condução de ideia em corpo presente. Ele pode falar por telefone, por sintonia. Entende? Essa é a questão. Mas a sintonia, a hierarquia do PCC é a sintonia final, restrita, resumo, apoio do resumo, os 14, que antigamente era lá em cima, os 14 eram o resumo, e desceu. Que os 14 substitui hoje, na data de hoje, os 14 substitui a regional, que era o setor da regional. Que depois da regional vinha a geral, depois a disciplinar. Isso a gente está falando numa hierarquia do pé quebrado. O que é o pé quebrado? Que cobra as pessoas entre cobrança física e de vida. Condução de prazo, porque o PCC é todo separado em blocos, setores. Então, o setor do pé quebrado, o setor jurídico, o setor imobiliário, o setor da ajuda, o setor do batismo, cadastro. Tudo é muito bem organizado, é o entendeu? É crime uma facção organizado, muito né? bem. E muito ainda, porque que nem me perguntaram hoje da codificação. Não sei se você sabe disso, Steph. O PCC, os integrantes, têm uma codificação. O que é uma codificação? É um número, como se fosse um CPF, uma matrícula, gerada pelo livro branco. E o livro gera a codificação e manda para o integrante. O integrante guarda essa codificação e quando vai fazer o cadastro dele, passa a codificação para o cadastreiro. Por isso que quando o policial aborda um celular lá, pega o celular do cara lá, ele vê lá os acompanhamentos de cobrança, aí tá lá, irmão, não aparece o nome do irmão, só aparece a codificação, COD e os números, COD e os números. Essa codificação, se você mandar ela para o setor do cadastro, o cadastro puxa lá no pendrive lá e fala o nome, quebrada, o padrinho, data do batismo, as 3 últimas cadeias que passou, passa tudo através da codificação, entende? Então o PCC é uma facção bem organizada, muito bem organizada. E só tá crescendo, porque a gente fica com várias dúvidas, né? Do porquê, né? Inclusive, até, já Cê- que falou das fotos, a dúvida maior é por que o André do Rap não tá preso, não é verdade? O André do Rap é o número um. Se você me perguntar, Frank, qual que é o número um
de poder financeiro e de investimento da facção na rua. Aí eu te falo, é o André do Rap. Mas estão muito preocupados com o Cebola, que é o arrepiado, né? Mas o Cebola, o arrepiado, o Cebola, ele é responsável por setor de lavagem da grana, entende? Entendi. Ele é responsável pelo setor da lavagem. Agora, do tráfico, dos assaltos a carro forte, banco, é tudo com o André do Rap. O PCC, ele divide tudo certinho. Tudo é dividido. Cada um tem a sua responsabilidade dentro da organização. Sim, extremamente E a sintonia é a organizado. mesma coisa. Sim. Eu trouxe no meu canal esses dias, inclusive, falar aqui, ele foi preso porque eu quero deixar claro que esse cara que eu trouxe no canal que eu vou falar aqui, ele é um foragido lá da PEP 1, do Paraná. E ele está decretado também, ele foi decretado também. E algumas pessoas até ficaram bravas comigo porque eu entreguei ele para a polícia, né? Porque o cara foi humilde, conversou, falou do sofrimento que ia ser decretado, da dor e tudo, mas o cara é criminoso. O cara é criminoso, irmão. Não é porque o cara é uma boa pessoa, porque tem muito criminoso que é boa gente, Steph. Que é boa gente, um cara bacana de trocar ideia, um cara respeitador, um cara humilde, educado, existe. Mas ele é criminoso, não é verdade? Então não tem como eu falar, não, esse criminoso aqui é bonzinho, esse daqui eu vou denunciar. Então, ele foi preso, né? E esse integrante, ele fechava na restrita. E ele mesmo fala, a restrita, cada integrante da sintonia final tem a sua restrita que responde a si. Então eles têm tudo isso, eles têm treinamento paramilitar, tem tudo, mano. Os caras têm tudo. O PCC hoje em dia, eu costumo dizer que o Brasil está na mão do PCC. Ele tem influência nas prefeituras, tem influência no transporte público, Eu tem ia te influência perguntar isso na sobre vida das influência, pessoas, inclusive na torcida política. organizada. Influência, inclusive política, né? Eu ia até te perguntar isso. Foi uma pergunta que eu até separei, que se você acha que tem muita mistura entre facção e política hoje em dia. Sim, muito, muito. E não tem como você fazer um canal de denúncia que nem o meu no YouTube e não falar de política, porque está envolvido, ó. Vou trazer aqui caso recente aqui. A Baep e a Rota, na operação que teve na Baixada, ceifou a vida do príncipe. Não sei se você ouviu falar aí. O príncipe lá da Baixada Santista. Sim. E esse príncipe aí? Quem era ele? Por que os jornais não falou a história dele? O que ele era, onde ele estava, para quem que ele trabalhava, não falaram. O príncipe, geral da Baixada Santista, responsável pela Baixada Santista, integrando o PCC, que foi ceifado pela Baep, pela a Rota em um confronto. Ele era funcionário registrado de um vereador lá da Baixada Santista lá, né? Nossa. E não foi falado isso, não foi falado. O Meia Folha tinha contrato com a prefeitura do Guarujá com uma cláusula de renovação por mais 5 anos. Não foi falado isso, ninguém reporta isso. Sim. Você entende? É tipo assim, as pessoas, não estou acusando ninguém, mas ou tem medo ou tem rabo preso. Não tem como você falar que não é importante você trazer a notícia de que uma liderança do PCC tem um contrato com a prefeitura com cláusula de renovação por mais 5 anos. Ou que um outro integrante, liderança, também perdeu a vida sendo funcionário de um político. Como isso? Não tem explicação, né? Não tem, é uma inversão de valores. É que nem